Qué bueno, qué bueno. Estamos en la radio un poquito apretados, entonces tenemos que reinventar, ¿no? Dios también nos manda a reinventar, amén. Por ejemplo, Nehemías estaba haciendo una gran obra. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Una gran obra. Esa gran obra nos da a nosotros la importancia de lo que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero también él tenía un compromiso, no solo con la obra, sino con Dios. Él ora a Dios que le dé la fuerza para terminar. Él le dice a Dios que le dé la sabiduría para poder llevar adelante ese proyecto. Porque cuando usted hace la obra, no está solo. Usted la hace con otras personas. Y las personas a veces se desaniman y se van de la iglesia. A veces las personas no entienden la visión y no tienen el tiempo para esperar la visión. Hay personas que usted le da el cargo, usted ahora es evangelista, ahora usted es pastor, y ellos toman esa responsabilidad, pero no en su sujeción, sino ya se mandan solos y no se funciona así. Yo estuve en una iglesia de más de 3.000 personas. Estuve en una iglesia con 60 filiales, el pastor Antonio Reyes. Yo me bauticé en esa iglesia, yo crecí, yo desarrollé en esa iglesia. Y no teníamos mucho tiempo, o sea, el pastor atendía unas 20, 30 personas antes de pregar. Mientras estábamos loando a Dios, estábamos pasando las informaciones que dan en la iglesia, él atendía a las personas y él no te daba mucho tiempo para hablar. Y vos cuando lo veía a él, era una persona de 80 años, parecía que vos estaba viendo a Moisés, de la unción, del poder, de lo que él era, lo que él dejó. Él ya ahora está en la presencia del Señor, mas lo que él dejó 60 filiales, él dejó una iglesia de 3.000 personas. Entonces, muchas almas, pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Había unidad, había un seguir a su siervo, al siervo de Dios. Él falaba, você hacía, pero por amor. Não porque você tinha medo. Ele não falava, você não faz, você vai ao inferno agora, miserável. Não. Ele falava com amor. E você fazia porque você queria agradar a Deus e queria agradar ao servo de Deus. E isso estou vendo que se perdeu. Estou vendo que isso se está perdendo em Brasil. As pessoas tomaram o evangelho, agora é meu ministério. Puxa vida. Sin oración no tem nada. Eu convido a orar todo segunda-feira. Não, eu oro sozinho, eu tenho meu grupo. Não é assim que funciona. Os apóstolos eram unidos. Quando havia uma desunião, se uniam para todo mundo falar a mesma coisa. Pero olha só. Um dia estava Paulo e estava Pedro. Y mientras estaban todos juntos con los gentiles, Pedro estaba todo bien. Mas cuando vinieron dos apóstoles más, comenzaron a apartarse de los gentiles y hacer grupinho. El apóstol Pablo también era judío, era catedrático de la palabra, porque él había estudiado con líderes importantísimos de la época. Gamaliel, por ejemplo, era uno. Entonces, él tenía autoridad allí. Él tenía, también había visto a Jesús porque cayó del caballo. Entonces, era también apóstol. Mas Dios lo envió a ser apóstol de los gentiles. Y todo el mundo comía junto. Mas cuando vino Pedro y vinieron los otros apóstoles, hicieron su grupinho, su panela. Y hoy si dentro de la iglesia está lleno de panelinhas. El pastor, no, yo sigo a tal pastor como hoy pregué, ¿no? Hoy pregué, no, porque yo soy de Apolo, ¿no? Yo soy de tal pastor. Gente, você de Cristo. Gente, você tem que seguir
al pastor cabeza líder, a no ser que el pastor esté en pecado y esté guiando a la iglesia a estar en pecado. Entonces você tem que sair de esa iglesia y buscar una iglesia que predique el evangelio y que haya honestidad, como tenía Nehemías. Una gran obra. El evangelio es la mayor obra que hay, porque restaura vidas, porque tem que tener compromiso, porque você ya no es más deshonesto, você no está más trampiquero, você es una persona honesta, fiel, primero a Deus y después al hombre. Entonces, você no puede estar con verdades a media. Entonces, si você es de Cristo, seja fiel a Deus y seja fiel a su pastor, al siervo de Deus que está ministrando con você y que ora por você y cuida você en oración. Amén. Vamos a escuchar al pastor Ricardo, amén, que está aqui do lado mío. Tudo bem? É uma alegria estar aqui, né? O primeiro culto desse ano aqui falando com você. Muito bom. Nós estamos aqui em Braz de Pina, Graúna 224. Na hora que você quiser nos visitar, será um prazer, uma alegria visitá-los. Recebê-los, desculpa. Eu estou aqui animado com uma coisa que eu estou deixando de olhar, né? Preste atenção, nós estamos numa campanha muito legal, que é a campanha para brinquedo para as crianças. Então, você que tiver um brinquedinho aí para criança, para doar, é muito bom. Aquele brinquedo que teu filho não brinca mais, mas eu quero deixar bem claro, brinquedo que esteja inteiro, em condições de uso, né? E se também quiser presentear com um novo, também vai ser uma alegria. Como esse aqui, ó. Que legal, olha só que bacana, ó. Um martelo, uma chave de boca, né? Uma listria, parafuso, porca, madeira, martelo. Isso aqui, ó, está dedicado talvez para um futuro engenheiro. Quem sabe o engenheiro, né, vai utilizar um dia essas ferramentas, né? Aí também tem essas aqui, ó. Ó, que legal. Duas tampas, né? São duas tampinhas, duas panelinhas, né? E aí eu falo assim, poxa, mas por que a mulher ficou só com a cozinha? Preste atenção, ela pode ser uma dona de uma rede de restaurantes. E ela vai treinar aqui, ó. Vai treinar, quem sabe, não é? Vai ser uma dona de uma rede de restaurantes. E claro, como ela sabe cozinhar, ela também vai cozinhar para a família dela. Vai ser a mãe da família, né? A dona de casa da família. Porque toda empresária também tem casa, tem família. E aqui, ó, o engenheiro também vai ser o chefe, vai ser o pai de família aqui, ó. Não é isso? Que vai ajudar um. Vai ajudar um ou outro. Eu ajudo a minha esposa na cozinha, ela está aqui me cobrando já, ó. Eu ajudo ela na cozinha, né? É isso. Vai ser um prazer, vai ser uma alegria receber um presente de vocês. As criancinhas receber, fazer da nossa mão uma bênção para uma criancinha, né? Então, meus irmãos, olha só, eu estou falando aqui há alguns dias sobre o avivamento, né? Avivamento é um negócio muito bacana. Avivamento para a palavra de Deus, você pregar, você estar interligado com Deus, é um negócio muito bacana. E ali, no Salmo 68, 5, está dizendo assim: pai de órfão pai de órfão e juiz das viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz o que o solitário, né, liberte-se das presas e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Isso é muito importante, né? Nós temos aí aqueles que aceitam Jesus, aceitam a Deus, né? A Deus, Jesus, seu Filho, né, como único e suficiente Salvador. Preste atenção, você vai ter sempre coisas boas. Aquele que lê a palavra vai todo dia aprender a administrar a sua casa, aprender a administrar seu dinheiro, aprender a orar e conversar com Deus. A irmã, né, Elizabeth falou ainda há pouco, converse com Deus como se estivesse conversando com
um amigo, né? Ele é seu amigo, o seu maior amigo, é o seu Pai eterno. Ah, mas eu tive um exemplo de pai que meu pai, meu Deus do céu, foi assim, foi assado. Você tem lá suas mágoas, pai. Não vai transferir as besteiras que seu pai fez para Deus. Eu não quero saber de pai de Deus, não. Você sabe lá se ele vai ser igual ao meu pai? Não é? Não é assim que funciona. Ao contrário, aqui ele é pai dos órfãos. Ah, mas eu cresci órfão e tal, aquela coisa, até hoje tem essa mágoa. Deus é pai dos órfãos. Até você sendo velhinho, ele é teu pai, sendo pai de órfãos, não é isso? O propósito de Deus e a família. O propósito de Deus é ensarar, suprir e preservar a família, né? Hoje nós vemos tudo, as pessoas, não, tem vários tipos de família e tal. Eu estou falando da família de Deus. Eu estou falando daquele que você, existem vários jeitos de família. Não, meu amigo, minha amiga, olha a palavra de Deus e veja o que lá está dizendo, né? Você vai ver qual é o formato de família, tá certo? A família foi projetada para ser o ventre emocional, né? Gerar filhos sadios, crescimento consistente. Você já se imaginou como é que era você dentro do ventre de sua mãe? Já se colocou? Lá era quentinho, ficava ali naquela posição fetal, tão gostosinho, quentinho, sempre aquela temperatura. Podia estar 40 graus aqui fora, aqui lá dentro estava sempre light, estava sempre gostosinho. A mamãe sofrendo aqui, tentando tudo se refrescar e tal, mas tudo para colocar você naquele conforto que você estava lá dentro. O chororô, quando você sai de lá de dentro, que existe, que é o primeiro chororô, e toda hora está chorando, são os incômodos, né, que o mundo tem. É calor, é frio, é tudo quanto é jeito. A mamãe tem que ficar, né, adaptando todas as situações. A fome que você antigamente não tinha, agora você passa a ter aquele incômodo na barriga, quer a vontade de comer um negocinho, tá com uma coisinha quentinha na barriga, né? Então eu sempre me lembro de quando eu era criancinha mesmo. Eu não sei como é que essa memória até hoje me faz. Eu acordava, né, sentia uma sensação esquisita, porque a criança, ela não sabe verbalizar, ela não sabe declarar o que é, né? Mas eu sentia aquele desconforto esquisito e tal. Aí quando eu via, estava a minha mamãezinha já vindo assim, sacudindo na mamadeira. Eu falava, lá vem, agora sim. E quando eu tomava aquele primeiro golinho do leitinho que a mamãe trazia, que gostoso, meu Deus do céu. E eu gravei essas coisas, né? É muito legal isso. A mamãe é assim, cuida da gente. E Deus, quando criou a família, né, nós temos várias situações em que um apoia o outro de alguma forma, e aí por isso que diz que a família, né, é um ventre, né, emocional, para que você apoie o outro, né? A minha família hoje sou eu e minha esposa. Nossos filhos já bateram asas, né? Hoje a minha família, eles têm as famílias dele. Então, hoje a minha família é a minha esposa aqui. Então o que acontece? Às vezes ela me vê triste, ela vai me apoia, às vezes eu a vejo triste, ela me apoia, e às vezes também damos gargalhadas juntos, né? Que bom, que maravilha, né? Mas vamos lá. As pessoas fora da família levam a pessoa à insegurança, à auto-rejeição, né? À rebelião. Então você às vezes vê pessoas inseguras, que tem aquelas famílias que estão mal formadas, né? Papai abandonou, a mamãe abandonou, não é isso? Ou tiveram outras situações em que papai e a mamãe não podem cuidar, ou seja, não tem aquele aconchego da família quando volta da escola. Então a criança cresce insegura. Algumas
tem auto-rejeição, se acham feias, se acham isso, se acham aquilo, pode ser a coisa mais bonita. Não tem aquela pessoa, aquele negócio que é aquela doença, né? Que a pessoa olha para o espelho e se acha sempre gorda. Ela vê aquilo, então ela tem auto-rejeição, né? Aí quer emagrecer, e aí às vezes até pega uma doença séria, uma anemia, né? Eu trabalho também na área da saúde, já vi muitas meninas novas, né? Se auto-rejeitando, tem algum problema dentro da família que não as acolhe como Deus projetou a família, né? E gera esse tipo de problema. Outros são aqueles que se rebelam, começam a fazer besteira na rua, usar drogas, usar bebidas, né? Fazer o que não é certo, tá certo? E aí, infelizmente, nessas situações, acabam perpetuando nos seus filhos aquilo que eles são. E aí fica essa sociedade doente, essa sociedade com problema. Então você, meu amigo, minha amiga, preste bem atenção nisso, né? E os demônios estão todos em festa, né? Quando isso acontece, os demônios ficam numa festa, né? É um carnaval, né? Total. Ali eles ficam no carnaval deles, né? Que vê uma família destruída, vê uma família que se perpetua, né? Na desgraça, né? Uma família que se perpetua nas coisas erradas, né? O avô era traficante, que deu o filho deu o pai traficante, que deu o filho traficante. Olha, e assim vai se perpetuando as coisas. Não estou dizendo que todos são esses casos, tá? Mas existem, isso infelizmente. O principal campo de batalha é o interno. Formar estratégia de ataque infiltrado, eles fazem isso, eles se infiltram, né? dentro até das nossas igrejas, né? São a maioria são investidas satânicas dentro da igreja, dentro da família. Ocorre muito isso. Então por isso que a gente fala na igreja, né? Eu aqui estou no Ministério Unicristo, nós temos aqui o nosso espaço de congregação, né? Mas como o pastor havia falado, o apóstolo havia falado, né? A igreja principal somos nós, é o nosso coração. Então nós é que temos que buscar a Deus, nós é que temos que nos aproximar de Deus, né? Aí, quando a gente se aproxima de Deus, nós nos aproximamos dos nossos, né? E um vai apoiando o outro, né? Leva uma topadinha aqui, leva uma topadinha ali, e a gente vai se apoiando e fica mais estreito para o mundo satânico influenciar de forma negativa aqueles que têm uma certa tendência, né, de fazer um determinado mal, fazer alguma coisa errada. O ponto de partida invariavelmente parte do princípio de ferir o referencial de autoridade. Quem é o referencial de autoridade na família? Não é? Aonde está? É só você lá ler na Bíblia, não é isso? E na família de Deus, quem é? É Deus, é Jesus, é o nosso referencial. E Satanás destruir esse referencial é a meta dele. Então ele tenta de todas as formas, né, nos atingir. Não é que nada, isso é normal. Hoje em dia, fazer isso é normal. É fácil. Não entregar o troco de volta. Era só R$1, era só R$2, né? E o cara, aí aquele negócio, quem rouba um real é capaz de roubar 100. E se der chance, rouba 1000. Não é isso? Quantos e quantas pessoas que eu já vi na minha vida, eu sou um senhor, né? Então, quantas e quantas pessoas eu já vi na minha vida, o cara fica assim, porque o fulano de tal, político tal, é um ladrão, é um sem vergonha, roubou isso, roubou aquilo, né?
Tantas pessoas falam de política para lá, política para cá, e falam disso, falam de tal, falam de ciclano de tal. Não tem esse negócio de direita, não tem esse negócio de esquerda, todo mundo não presta. E aí o que acontece? Mas quando chega a vez dele, né? Se ele fala assim, tá faltando uma resma de papel, tá faltando papel na minha impressora lá em casa. E se ele tiver chance de pegar uma resma, né, do setor de administrativo, ele vai lá e pega. E qual a diferença dele do cara lá que está roubando lá em cima? Não tem. Só que a oportunidade é de pegar a resma. Se ele tivesse a oportunidade de pegar o que os caras pegam lá em cima, ele pegaria, não é? Então é isso, né? Então diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Está lá em Mateus 26, 11. Então, ele quer ferir, ele feriu, né? Jesus entregou a sua vida por nós, pelos nossos pecados, né? E Satanás queria ver Jesus morrer mesmo, sofrer e tal, aquela coisa. Mas até hoje ele tenta matar todos os dias Jesus, mas Jesus é maior. Jesus vive todos os dias, eternamente. Amém. Ele ressuscitou, né? Então você já entendeu o que é isso? Ele tenta matar Jesus todo dia na sua vida. Ele tenta matar Jesus na sua mente, no seu coração. É assim que ele vai fazendo. E muitas vezes a gente vai aceitando, não é? Uma vez eu ouvi um relato que um pastor tinha uma senhora que, numa propaganda de carnaval, ficava semi-nua, se não praticamente nua, sambando, né? Sambando, aquela coisa toda. E o que acontecia? As pessoas... Aí ele foi e mostrou essa imagem. Aí todo mundo na igreja, o pastor mostrou isso na igreja. Ele fez como se estivesse errado. E aí todo mundo ficou, que coisa horrível. Como é que um pastor vai deixar uma imagem dessa na igreja? Aí ele olhou para a igreja e falou: estou vendo que vocês estão espantados, surpresos com a imagem que eu botei, mas todos os dias na sua casa, a toda hora, essa imagem está aparecendo e você não fica escandalizado. É assim que Satanás vai matando Jesus na sua cabeça todo dia, botando porcaria na sua cabeça todo dia. Que isso, fumar não é nada demais, beber não é nada demais. Fazer isso assim, vamos dizer assim, se mostra uma pessoa tomando a coisa alheia, né, do outro, né? Tá sempre uma justificativa, é porque ele sofreu, é porque não sei o quê, e assim ele vai matando Jesus na vida de vocês. Então vocês têm que prestar atenção no que é que vocês estão olhando, se aquilo está matando Jesus dentro de você. Essa é a coisa, que é: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Você se dispersa com outras coisas, para fazer outras coisas. Todo dia Satanás quer ferir o nosso pastor Jesus em nossas mentes e nos nossos corações. O pilar mestre da família é a figura paterna que provê referencial divino para os filhos e a esposa. Referencial divino. Não existe aqui maior importância do pai, nem a maior importância de mãe. A mãe tem a sua referência importantíssima. Rapaz, tu sai de dentro do ventre dela. Como é que você não... Que maior referência que é essa? Hein? Passaste 9 meses grudado na barriga dela, coitadinha. A bichinha ficava lá carregando você para lá e para cá, né? Aí quando vai crescendo, força a mamãezinha de vocês
Toda hora tem que ir no banheiro, fazer xixi. Tá pensando o quê? É difícil, meu amigo. Aí sente, aí a dor nas costelas, chuta as costelas, aperta a bexiga, olha, meu Deus do céu, chuta o estômago também, tá louco, faz tudo quanto é coisa. É importante, mas quando sai, o papai é referência, mas o papai correto é um exemplo, né? Como eu falei para vocês, lembra do papai que não é legal? Não transfira o papai que não é legal para Deus, porque Deus é amor o tempo todo, 24 horas por dia. Deus é o papai que ama você, é o papai que nunca vai deixar você na mão. Puxa, mas eu estou sofrendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas também tem a coisa, né? Às vezes a gente sofre. Eu vou mentir para você, não posso mentir. Eu gosto muito de um docinho. Se eu como docinho o tempo todo, eu vou ficar diabético. Posso culpar Deus? Mas meu pai deixou eu ficar diabético. Mas a gente não lembra que a gente comeu doce até a última consequência, né? É isso, né? Não come direito, aí fica com anemia. Não pode culpar que Deus... Poxa, como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Se alguém passa você para trás, seja dentro da família, fora da família, puxa, como é que Deus deixou acontecer isso comigo? Presta atenção, mas Deus, às vezes, né, ele não é culpado do que o outro faz, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Assim como você faz as suas escolhas, a outra pessoa também faz. Só que não esquece, se ela faz o mal para você, eu tenho uma teoria na minha cabeça, né, que é o seguinte: ninguém faz felicidade na desgraça do outro. O cara vai ficar com aquele negócio até o último dia da sua vida. Então não transfira, né? Então, como está falando aqui, ó, a falta, o pilar, né? O pilar da família é a figura paterna que provê referencial divino para os filhos e a esposa. Provê referencial divino. Não é que ele seja divino, né? É o referencial. A falta deste referencial impõe um jugo de orfandade e viuvez que desestabiliza. O diabo é o pai da orfandade. O que a gente viu lá na frente? O que a gente viu? Ó, o diabo é o pai da orfandade, mas Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus na sua santa morada. Enquanto o diabo é o pai da orfandade, Deus é o pai. Né? Que bacana. É fácil observar isso sob um olhar cosmo-religioso, onde em vários lugares do mundo temos um sistema religioso matriarcal, né? A mãe de Jesus aparece muitas vezes, mas que o Deus Pai, Jesus, aparece menos. Jesus aparece menos, Maria mais. Claro, aqui não quero diminuir a importância de Maria. Quem sou eu para falar mal de Maria? Se não é bolinho para as mamães de hoje serem mamães, imaginem Maria. A responsabilidade que ela teve de ser mãe de Jesus. É tipo assim, uma coisa é você atender o pedido do supervisor de uma grande empresa. Você trabalha numa grande empresa. Uma coisa, chega o supervisor lá, fulano, pode fazer assim para mim assim, né? Aí você vai lá com tranquilidade, está acostumado com aquilo. Você pode estar acostumado com aquilo, fazer aquilo muitas vezes, mas se chegar o presidente, dono da empresa, falar, fulano, pode fazer assim, tu vai fazer assim, aí vai tremendo.
Ah, meu Deus do céu, não posso errar um segundo, porque foi o dono, presidente da empresa. Foi o dono do universo que pediu Maria para ser mãe de Jesus. Pensa que é pouca responsabilidade? Não é. Por isso eu não quero diminuir, mas o que eu quero falar para você é que em muitos lugares, né, as pessoas, ao invés de estar louvando a Deus, louvando a Jesus, estão falando de Maria, falando que Maria é o caminho para chegar a Deus. Intercessora de Deus. E quando o próprio filho dela, e ela mesma dizia, segue a ele. Ela dizia, segue a ele. Aí sei lá quem falou, a gente sabe quem, mas enfim, né? Falou, não, segue ele não, segue ela. Então para isso é para tirar o quê? A figura que eu falei antes do pilar da família, daquela coisa da família, né? Mas vem a pergunta, é Maria mais que o Criador? Ou mais que seu filho, o Filho de Deus? Então, enquanto o diabo é pai da orfandade, Deus é pai dos órfãos, né? E cuidador das viúvas. Isso se faz sempre, como é que eu posso dizer? Estou repetindo, porque é importante isso que você tem em mente. Jesus deixou-se ser maltratado, né? Ele deixou de ser filho unigênito e entregou-se para que nós fôssemos também um dia considerados filhos de Deus, né? Puro para fazer que todos fossem parte da família de Deus, como filho. Foi assim que Jesus fez. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está em Malaquias 4:6, bem antes de Jesus nascer. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus fez isso, né? Porque já pensou se a gente tivesse sendo amaldiçoados por não ter isso, não ter Jesus em nossas vidas? Entre as maldições do mundo está a destruição da família. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que está ocorrendo no mundo, que está vendo, né, uma constante, né, ataque à instituição familiar. Muitos, alguns tempos atrás, falavam, casamento é uma instituição falida. Não quero determinar grupos de nenhuma forma, mas muitos diziam, é uma instituição falida a família. Mas a primeira chance que tiveram foram solicitar por lei que também tivesse o direito de casar-se, né? A raça humana tem sido atacada por complô satânico contra a família. Como podemos constatar isto? Aceite Jesus. É isso que a gente pode constatar. Aceite a Jesus em sua vida e leiam a palavra de Deus. Ali perceberão ali. Será fonte de inspiração, amor e felicidade. Preste atenção. Uma família que segue a Jesus, uma família que segue a palavra de Deus, ali tem todos os ensinamentos e direções para a sua vida, para a vida da sua família,
como um pai cria um filho, como um pai cria uma filha, como a mãe deve agir, como o pai deve agir, né? Como eles devem administrar seus proventos para poder suster a sua família de forma adequada. Então, meus amigos, eu quero aqui desejar a vocês um feliz 2026, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E acredite que a instituição familiar é a coisa mais importante que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, Pai de Jesus, Pai do Universo, né, fez por nós. E possamos assim aprender todos os dias com a sua palavra. Que Deus os abençoe. Gracias, Pastor Ricardo, bendiciones. Bueno, estamos llegando al final de este programa radial, amén. Y quiero decirles que aquí en Facebook está el canal Marcelo Parrelia, tiene música, tiene estudios bíblicos, tiene programas de interés para usted. Entonces también quiero pedirle que si usted puede hacer una ofrenda, pues una ofrenda voluntaria, usted puede entrar ahí al final. Yo voy a finalizar ahora el programa. Usted puede entrar y usted va a ver ahí el teléfono y va a ver dónde puede hacer un Pix para ayudar a que podamos llegar más lejos. Estamos con un proyecto para ir a El Salvador en julio y necesitamos tener una logística, tener un lugar donde dormir, tener la comida para 3 personas, tener los viajes aéreos y los viajes locales ahí en El Salvador. Tenemos que tener para los cafés, para los pastores que vamos a visitar, para darle entrenamiento en la palabra. Entonces, quiero pedirte que seas parte de este proyecto, que te dejes usar por Dios, que colabores con una ofrenda a lo que está en tu corazón. Que Dios te bendiga, Padre Jesús. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este momento que hemos participado, Señor, la pastora Luciana Aguiar, la obrera Elizabeth Teixeira, el pastor Joan Ricardo Teixeira, también yo, Señor, que estoy aquí orando delante de tu presencia. Queremos, Señor, honrarte, bendecirte, glorificarte y bendecir a las naciones. Te pido que tu mano de poder, de gracia, siga tocando, toca en Venezuela, Dios mío, para que este pueblo que ha sufrido tanto, Señor, bajo la mano del presidente Maduro, Dios, que pueda ser libre. Ellos gritan libertad, Señor, quieren libertad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pon un gobierno que les dé libertad, que les dé trabajo, que les dé honor, Señor, que les dé prosperidad, Padre, en el nombre de Jesús. Para la gloria y honra a tu nombre, dejamos todo en tus manos. Amén. Amén. No se olvide que mañana a las 3 de la tarde estamos en oración. Yo voy a poner en el Facebook el horario es las 3 de la tarde y el link es por Zoom. Dios los bendiga, Padre Jesús.